Olá a todos! Estamos aqui para mais uma reflexão para a nossa semana de mais um ensinamento de Jesus. O livro que nós estamos estudando é o livro da Esperança, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós iremos falar a respeito do capítulo 2, que se chama Na Presença do Cristo. Este capítulo faz referência ao capítulo 5, versículo 18 de Mateus, que diz: Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, diz assim: O Cristo foi o iniciador da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, hoje nós vamos falar sobre a presença do Cristo na nossa vida, como a presença de Jesus pode favorecer a transformação do nosso mundo. E Emmanuel começa o texto da seguinte forma: A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhes acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhe instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante feridos e doentes desesperados e inventou anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou os desentendimentos sistemáticos que oprimiam as nações e ofereceu-lhes o livro, o telégrafo, o rádio, a televisão, que os aproxima da direção de um mundo só. Então, até aqui, Emmanuel está nos falando sobre aquilo que nós, humanidade, identificamos de problemas e fomos buscando solução através da nossa inteligência, das nossas capacidades, da nossa potência, daquilo que nós podemos contribuir para amenizar as dificuldades, as vicissitudes de viver no nosso planeta. E isso está certo, Deus nos deu inteligência para isso. Nos conduz para isso, nos direciona para isso, não é? Então ele vai citando várias coisas que melhoraram ao longo dos séculos aqui na nossa terra. Ele fala sobre a escravidão, que hoje, assim, não é que ela está extinta, não está, infelizmente, mas hoje é uma coisa não é aceita, é uma coisa abominável pela sociedade, não é algo corriqueiro, não é? Então, a escravidão foi substituída pela lei do trabalho. A mulher, de um modo geral, nós não podemos também generalizar, porque ainda existem lugares no mundo que são bem distintos, mas a mulher tem conseguido acesso à universidade, a um trabalho, a ter uma profissão. A mulher tem lutado e conseguido espaço para se mostrar como espírito imortal e lutador também, que é como o homem, não é? Apesar de cada um de nós estarmos em corpos com sexos distintos, o objetivo é um só, né? Que é a evolução.
e o conhecimento. Então, falou sobre o analfabetismo, favorecendo a criação da grande imprensa, falou do progresso do homem que usava-se muito da força braçal, da força animal, e fala da força motriz, né? Um exemplo assim de força motriz foi substituir as rodas d'água, né? Que substituíam o serviço de moagem de grãos e a irrigação dos campos, que eram feitas manualmente, passam a ser feitas através dessas rodas d'água que favorecem o trabalho, exigindo menos do corpo humano. Falou sobre a instrução dos cegos, que hoje é uma realidade, através do Braille e dos surdos, né? Nós temos também, e de outras deficiências e dificuldades que nós temos na nossa jornada como humanos, tem sido oferecida soluções para que possamos dar continuidade na nossa jornada. Fala sobre as moléstias contagiosas, o quanto que as vacinas foram benéficas para isso ao longo da história, né? Fala da invenção da anestesia, quando a gente precisa passar por uma cirurgia, por um procedimento, que a gente sabe que vai ser dolorido. Como é bom a gente saber que não vai sentir dor, né? Isso é uma coisa recente, assim, não é tão longo, de longa data. A invenção dos aviões, que possibilitou a interligação entre povos, entre nações, entre continentes. E a interligação de todos nós, que começou através do livro, do telégrafo, do rádio, da televisão. E hoje nós estamos num mundo globalizado, com a internet, com acesso à informação, que por enquanto nós ainda usamos de modo meio atrapalhado, porque nós ainda muitas vezes indevidamente divulgamos notícias que não são reais ou damos alarde de coisas que não são certas, mas quando nós, humanidade, aprendermos a usar melhor essa ferramenta, ela servirá para nos aproximar, para nos unir em uma direção, né? Hoje a internet, que favorece a gente falar com pessoas à distância, fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo e possibilitar que pessoas de todos os locais possam assisti-lo, é uma dádiva, né? É um presente maravilhoso que nós recebemos. Porém, fica a pergunta: com todos esses avanços, será que a nossa sociedade está bem? Já melhorou tudo? Já estamos ótimos? E Emmanuel vai continuar. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura do pão. Foram despejados do teto, hipotecados à solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos de consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências dos filhos queridos, que lhes renegaram a convivência nos dias de provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo sinais aflitivos de culpas que resgatam, pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Então veja que todos os problemas que Emmanuel coloca aqui nessa parte dizem
ao respeito ao sentimento da criatura. Falam do nosso íntimo, das nossas lutas humanas. E o caminho para sanar essas lutas não está na ciência do mundo. Está no conhecimento do Evangelho, está na aproximação que nós temos que fazer do próprio Cristo. Então nós estamos ainda sofrendo, mas o caminho para minimizar esse sofrimento nos foi entregue por Jesus, e ele faz referência às bem-aventuranças. E lá na introdução do livro Ave Cristo, no prefácio, Emmanuel faz umas colocações, e tem uma interessante que ele diz assim, que enquanto a perturbação se alastra, envolvendo-te, e enquanto a ignorância e o egoísmo coloniados erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Então, o mundo está sofrendo, né? Por ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, né? Egoísmo, discórdia e incompreensão. Mas as vozes do além, dos vivos da eternidade, vêm nos trazer a mensagem de consolo e de esperança do Evangelho. Então, Jesus está trabalhando para trazer a tua mensagem mais próxima dos nossos corações e nos ajudar a vencer as nossas próprias dificuldades. E Emmanuel vai concluir o texto assim: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendamos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Então, quando nós estamos praticando a caridade, ajudando aqueles que necessitam, aqueles que choram, aliviando a fome, aliviando a dor, levando consolação, nós estamos diante do próprio Cristo. E para finalizar, vou usar a continuidade da fala de Emmanuel lá do Ave Cristo, em que ele diz que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Então, que saibamos aproveitar as oportunidades que a vida tem nos dado para a prática do Evangelho de Jesus, consolando, balsamizando e ajudando na medida das nossas forças. E nos lembrando sempre que quando estamos diante de um irmão que sofre, é diante do próprio Cristo que estamos. Gratidão a todos, até a próxima semana.